Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa, e hoje eu vou iniciar uma nova série de vídeos com sempre 5 dúvidas. Então, se você quer que eu fale de outros assuntos aí, que eu responda 5 dúvidas sobre qualquer tema aí, sobre escrever e publicar um livro, coloque aí nos comentários. E hoje nós vamos começar falando sobre o que eu preciso saber antes de escrever um livro. Você vai aprender nesse vídeo onde encontrar ideias para escrever um livro, como saber se a minha ideia é boa o suficiente para virar um livro, o que fazer para não desistir de escrever o livro até o fim, e você precisa ter um lugar para escrever, e o que fazer quando falta inspiração. Todas essas perguntas nós vamos responder, e é importante que ao eliminar essas dúvidas você vai não só querer escrever um livro, mas vai escrever até o fim e conseguir publicar aquela história que você sempre quis. Então, não saia daí e veja esse vídeo até o final. A primeira dúvida é: onde encontrar ideias para escrever um livro, né? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante também, assim, as pessoas perguntam, poxa, onde é que eu vou? De onde que eu vou tirar ideias? Ou às vezes as pessoas me perguntam diferente, Vilto, de onde que você tira as suas ideias para escrever um livro? Então vamos lá. As ideias, elas têm algumas fontes possíveis, né? Eu vou citar algumas aqui, mas obviamente vocês também vão pensar em outras aí. A primeira é aquela velha dica dada a todos os escritores, né? Escreva sobre o que você conhece. Então, a primeira fonte de onde a gente pode extrair nossas ideias é a nossa história pessoal. Coisas que aconteceram com a gente, coisas que a gente lembra, não só os fatos que aconteceram, mas às vezes as sensações que a gente tem em relação àqueles fatos, né? Por exemplo, uma grande perda, né? O primeiro pé na bunda que todo mundo tomou, né? Primeira rejeição amorosa, para falar de um jeito mais bonito aqui, né? Do jeito que vocês estão acostumados a ver a gente falar no YouTube. Todas essas fases, essas situações, as sensações que a gente tem em relação a isso, elas podem servir de fonte de inspiração para as nossas histórias, né? Uma grande relação entre irmãos, né, inúmeras situações que podem acontecer, né, um grande gesto de amizade, né, que nós, sei lá, tivemos, ou até que nós gostaríamos de ter, né, podem ser fontes para que nós possamos escrever as nossas histórias. Mas não só isso, tem uma segunda fonte também, que são as histórias externas, né, as histórias que a gente ouve os outros contarem. Por exemplo, na minha família, minha mãe e meu pai sempre contaram para mim, principalmente minha mãe, assim, muitas histórias de terror, né? Histórias que aconteceram com a minha família, não sei o quê, de fulano que sonhou com não sei o quê, de fulano que viu a aparição. Então eu poderia escrever várias histórias, vários contos, ou até desenvolver todo um romance em cima disso, sobre essas histórias que eu ouvi. Não são histórias pessoais minhas, né? Mas são histórias que eu ouvi. Então você pode escrever também, sei lá, às vezes tem médicos que escrevem sobre histórias dos pacientes, psicólogos, claro, trocando os nomes, né, mantendo o sigilo e tal. Mas existem inúmeras histórias que elas são escritas a partir de coisas externas, histórias externas que nós ouvimos. E aí entra também a pesquisa, né? Você pode, através de uma pesquisa, escrever uma história. Por exemplo, eu quero escrever a história, sei lá, do sobrinho neto de Dom João. Eu nem sei se Dom João teve um sobrinho neto. E aí você vai lá e pesquisa, e extrai, né, uma história externa a você, mas que você extrai as informações para poder escrever. Então também é outra fonte de ideias. Uma outra fonte de ideias, essa eu gosto muito e tenho certeza que vocês também gostam, são os filmes, livros, HQs, peças de teatro, qualquer forma de narrativa que vocês consomem, né? Muitos escritores começam a partir de, ele, sei lá, assistiu um filme de uma história de amor, e aí ele ficou indignado como terminou aquela história de amor. Ou, sei lá, um filme de catástrofe, por exemplo, ou um livro, ou uma HQ, e aí ele ficou indignado com algum elemento daquela história e aí ele começa escrevendo, né? Às vezes no começo é uma fanfic, né? O que é uma fanfic, para quem não está acostumado com esse termo? Por exemplo, sei lá, você assistiu os filmes de Harry Potter e aí você vai lá e usa todo o universo de Harry Potter e conta uma história do Harry, mas aí o protagonista não é o Harry, é a Hermione, sei lá.
Eu acho que é esse o nome, né? Eu não entendo muito de Harry Potter. Mas eu tô pegando esse exemplo porque é um exemplo bastante conhecido das pessoas. E aí você escreve uma história em cima desse universo que já existe. Então é uma fanfic, não é uma criação sua. Mas, por exemplo, se você pega e se inspira... como seria se nós tivéssemos no Brasil uma escola de magia? Alguém já escreveu uma história assim, tá? Eu não sei quem, mas já ouvi falar de alguns exemplos assim. Então, aí já é uma história sua. Então, você pegou uma referência naquilo que você gosta e você foi lá e desenvolveu suas histórias. Então, essa é uma fonte de história. Outra fonte, a última que eu vou citar aqui, mas vocês podem colocar nos comentários outras fontes aí de história, são os assuntos do momento, né? Então, sei lá, você pega uma pauta do momento, como... nem sei o que citar aqui, né? São tantos assuntos assim. Não sei, representatividade, por exemplo, ou, sei lá, visão política do momento. E aí você escreve uma história em cima disso. Embora, cuidado com essa coisa de assuntos do momento, porque um livro ele tem um ciclo de produção grande, né? Então, às vezes leva um ano, leva mais... Então, se você escreve sobre o assunto do momento, às vezes até se acabar de escrever já não é mais o assunto do momento. Né? Os temas que eu citei aqui, eu acho que tendem a durar bastante tempo, mas se a gente for pegar um outro assunto do momento, talvez você perca esse bonde aí, né? E aí não consiga mais se aproveitar aí dessa situação para poder, né, chamar a atenção das pessoas para sua história. Vou falar ainda sobre onde eu encontrei ideias para escrever meu primeiro livro, né? Esse que vocês veem aqui na estante, Um Gato Chamado Borges. Se vocês quiserem adquirir Um Gato Chamado Borges, eu ainda tenho alguns exemplares, é só entrar em contato comigo por e-mail, WhatsApp, Instagram, vocês me acham nas redes. Mas eu tirei minhas ideias assim, ó. Primeira coisa, eu queria escrever um livro onde o mar fosse quase um personagem. Porque a minha família, a gente tem uma relação muito grande com o mar, assim, uma relação de amor e ódio, né? Teve situações de quase afogamento, eu tive um irmão que se acidentou e ficou tetraplégico no mar. Então, nós temos uma relação, assim, com o mar, assim, e eu sempre tive um fascínio, assim, parece que quando eu tô diante do mar, assim, eu sinto que é uma energia incrível, assim. E então eu queria escrever um livro onde o mar fosse quase um personagem. E dentro do meu livro, o mar é quase um personagem, assim. E aí, quando eu encontrei, anos depois, o poema Mar Absoluto, da Cecília Meirelles, eu fiquei ainda mais apaixonado por essa ideia. E aí eu falei, não, preciso escrever uma história que se passe perto do litoral, né? Eu nem moro no litoral, mas, né, moro próximo, assim, a 1 hora do litoral. Mas não moro no litoral. E aí foi uma das grandes fontes de inspiração para o meu livro, assim, uma coisa bem pessoal. Mas outros temas, coisas que eu lia, pesquisava na época, também entraram no livro, como suicídio, né, que era um tema que eu pesquisava, lia bastante a respeito, zen budismo, bonsai e reggae. Né, eu listei alguns dos outros temas que entraram também no meu livro. Mas assim, ó, gente, o mais importante é você começar e colocar em prática a escrita. Achou uma ideia? Vai lá, começa a escrever e vai em frente. Segunda dúvida, o que você precisa saber antes, né, de você escrever um livro. Como saber se a minha ideia é boa o suficiente para virar um livro? Na verdade, quando as pessoas perguntam isso, né, como saber se a ideia é boa, elas também estão me perguntando assim, pô, será que vale a pena eu investir meu tempo nessa ideia que eu tenho? E o que muita gente quer saber, na verdade, não é se a ideia é boa, né? Mas se vale a pena escrevê-la, né? Porque é normal, a gente tem muitas coisas, muito o que fazer. Mas na realidade, essa é uma frase bastante repetida, mas eu gosto dela bastante e acho que ela faz muito sentido. Não existe história ruim, só existe história mal contada. Nenhuma história é ruim em si, o problema é o jeito que você conta essa história, a perspectiva que você adota para contar essa história. A literatura escrita ela não é exatamente sobre boas histórias, mas sobre como você conta essas histórias. Vou dar um exemplo de uma coisa meio parecida, tá? Sabe aquela ótima piada que você já ouviu, mas que quando você ouve outra pessoa, ou quando você mesmo conta essa piada, parece que ela perde a graça? Então, a literatura ela não é muito diferente disso. A única diferença é que contador de piada parece que as pessoas já nascem, né, com aquele talento assim para contar piada, embora também possa se desenvolver esse talento, possa estudar as técnicas, né, do humor e tal.
E na escrita também é assim. Na literatura escrita você pode estudar, né, estudar a escrita criativa para melhorar como escritor. Então, antes de se perguntar se a sua ideia é boa, procure você se tornar um bom escritor. Porque nesse processo de aprendizado da escrita, você vai aprender a melhorar suas histórias. Né? O problema não é, às vezes, a ideia em si, mas é como você conta ela. E você pode saber se a sua história é boa o suficiente escrevendo, trabalhando, estudando e melhorando suas técnicas de contar essa história. E aí, com o tempo, você vai se tornar cada vez mais um ótimo contador de histórias. Se não um bom contador de piadas, pelo menos um ótimo contador de histórias. Terceira dúvida: o que fazer para não desistir de escrever o livro até o fim? Essa é boa, né? O que fazer para não desistir de escrever o livro até o fim? Basicamente, são 3 coisas, tá? São 3 coisas que eu vou falar. A primeira é planejar a sua história, a segunda, criar um cronograma, e a terceira, essa eu vou guardar para o final, porque essa é muito boa. E é muito importante, vocês vão ver que faz sentido, tá? Então vamos lá. Primeiro, planejar a sua história. Quais as vantagens de planejar uma história? Quando você planeja a sua história, você sabe para onde está indo e não sofre bloqueios criativos por isso, né? Muitos alunos que chegaram até mim depois de tentar escrever sem planejar e fracassaram, eles conseguiram concluir suas histórias após aprender a planejar. Então, quando você planeja a sua história, planejar, gente, é muito simples, tá? Não é fazer 100 páginas de planejamento. Se você quiser, pode, tá? Mas você pode fazer em uma página, você ter uma sequência dos eventos da história e a partir disso você escrever sua história. É lindo e é simples. E isso vai te poupar muitos problemas de você, eu tô lá escrevendo, o que eu vou escrever agora? Não sei. E aí trava no livro. Isso, assim, muita gente que não planeja passa por isso, tá? Outra vantagem, você resolve problemas como furos na história antes de ter escrito centenas de páginas. Porque quem escreve sem planejar, às vezes não vê um furo que tem ali na história. E aí vai, escreve. Acabei, escrevi um livro de 300 páginas. Aí, poxa, o furo da história é lá na página 25. E agora ele tem que jogar tudo fora porque não consegue mais arrumar a história. E quando você planeja, você resolve esses furos na estrutura macro da história. E aí você desenvolve a sua criatividade no micro, né? E você vai lá e escreve a sua história. Né? Você consegue desenvolver os pontos fracos da sua história, porque também quando você coloca numa estrutura, você pode ver o que está faltando. A estrutura serve para te ajudar nisso. Aí eu já não estou falando daquela coisa de você só listar os eventos, né? Mas de você aprender uma estrutura narrativa como uma estrutura de 3 atos, que eu ensino. Essas são só algumas vantagens. Mas se você não planejar, você rapidamente pode perder a motivação de escrever, porque você não sabe para onde está indo. E aí, é o que eu sempre falo. No primeiro dia o cara vai lá e escreve 5 páginas, no segundo 3, no terceiro 1 e no quarto não escreve nada. Então essa é a importância de planejar. A sua história, se você não planejar, ela pode se encher de cenas que não desenvolvem o personagem e não levam a história adiante. O Kurt Vonnegut dizia isso, né? Toda cena deve ou desenvolver mais o personagem ou levar a história adiante. Se ela não estiver fazendo nenhuma dessas duas coisas, pode cortar porque não vai fazer falta para sua história. Senão fica aquela barriga no texto que a gente fala, né? Que é uma coisa meio um enrolation, assim, um encher linguiça, né, em bom português, que não vai para frente. E outra coisa que você evita ao planejar a história é que se você não sabe como acabar a história, você pode acabar desistindo. Muita gente que não sabe como finalizar a sua história, quando chega lá no fim, fica perdido e acaba desistindo do livro depois de ter escrito páginas e páginas daquela história. A segunda dica, né, para você não desistir é planejar. Além de planejar, é traçar um cronograma, né, para cada etapa do seu projeto, pois isso vai te ajudar a manter a constância na escrita. Então, por exemplo, você vai lá e vai fazer um cronograma mesmo de trabalho. Fase 1 do meu projeto é a pesquisa. Um mês eu vou só ler obras que sejam parecidas, ou do mesmo gênero, ou que eu queira me inspirar para poder escrever meu livro.
Aí você passa, aquele um mês você lê, você assiste, né? Não precisa ser só ler, sei lá, ver documentários, se for um tema que se exige mais pesquisa. E aí você tira aquele um mês, beleza. Por que é importante colocar um mês só, tá? De pesquisa? Você pode botar mais, mas cuidado. Muita gente se apaixona pela pesquisa e não começa a escrever nunca, assim. Ah, não, eu tô pesquisando. E aí, o cara tá 2 anos pesquisando e não começou a escrever o livro. Então, cuidado para não se apaixonar pela pesquisa. Aí você vai lá, fase 2, planejamento. Beleza, eu vou passar um mês planejando meu livro, ou vou fazer em uma semana, ou vou fazer em um dia, não sei. Você vai definir, mas você vai fazer um planejamento. Aí fase 3, redação do texto. Ok, redação demora mais. Vou escrever todos os dias, então vou colocar 3 a 4 meses para eu escrever a primeira versão do meu livro. Aí você vai lá e cumpre as etapas do planejamento escrevendo o seu livro, fazendo a redação do texto. Quarta etapa, revisão. Aí tem as várias revisões, a gente não dá para eu entrar aqui nesse meandro aqui agora. Mas, beleza, vou fazer as revisões, vou fazer uma primeira leitura, vou complementar o texto, vou ajustar as coisas que eu só escrevi assim, de uma forma muito rápida. Beleza. Aí você vai dar um tempo para fazer mais revisões, não sei, 2 meses, 3 meses. Aí fase 5, feedback, você vai entregar para algumas pessoas ler, assim, você vai convidar algumas pessoas de confiança sua para você ler, né, para lerem e darem a sua opinião sincera, não fique esperando elogios, fique esperando críticas, é um texto que não está acabado. E aí você pega essas críticas e faz uma revisão final e fecha o livro, isso tudo estabelecendo quanto tempo para cada etapa. Então, isso já evita que você fique uma vida inteira escrevendo um livro. E a última dica que eu falei que era muito importante é: estabeleça qual é a sua motivação para escrever aquele livro. Então, primeiro você vai saber qual que é a minha motivação, né? Por que eu estou escrevendo esse livro? Eu quero ver um livro com meu nome na capa. Ou, eu quero viver de escrita, então eu preciso escrever um livro, senão nunca vou viver de escrita. Ou, eu quero contar a história da minha vida ou de outra pessoa. E etc, né? Você pode ter, sei lá, eu não sei qual que é a sua motivação. Depois que você definiu qual que é a sua motivação, você vai todos os dias lembrar da sua motivação antes de escrever. Você vai, sei lá, colar um post-it no seu computador, não sei. Você vai colocar isso no seu alarme todo dia para você lembrar. Porque isso vai ser o seu combustível para você não desistir da escrita. Se você não sabe por que você está fazendo alguma coisa, se eu não sei, sei lá, por que eu estou tomando esse copo de água agora. A minha motivação para tomar esse copo de água agora é porque eu estava com sede. Eu sei qual que é a minha motivação, por isso eu tomei um copo de água. Então, você tem que saber qual é a sua motivação para você escrever um livro. E essa é uma dica assim, fundamental, essencial para você não desistir de escrever o seu livro. Então, faça isso. Lembre qual é a sua motivação e todo dia, antes de escrever, olhe para a sua motivação. É por isso que eu estou fazendo isso. Quarta dúvida. Eu preciso ter um lugar para escrever? Parece besteira, assim. Principalmente se você já ouviu a história, né, da J.K. Rowling ou uma infinidade de outros escritores que escreviam em cafés, né? Mas, olha só, vamos ver alguns exemplos, né, de onde alguns escritores escreviam. A Jane Austen passou seus últimos anos assim, de escrita escrevendo em uma mesa com, dizem, né, as histórias, não mais de 2 polegadas de largura. Uma mesa de marfim, olha que chique. Né? Detalhe, né, em uma casa de campo, então um lugar... Alguém vai falar assim, mas beleza, ela estava num lugar calmo, né? Mas tem pessoas que não gostam de um lugar calmo, porque uma casa de campo seria um lugar, assim, de ver poucas coisas, de ter poucos estímulos, e, no entanto, ela usou aquele lugar, né? Com a sua imaginação prodigiosa, ela pensava nas situações e desenvolvia em grandes livros que são lidos até hoje. O Kafka teve uma fase de dar calafrios na maioria de nós. Que ele escrevia uma mesinha que ele botou no corredor da casa, que era o único espaço que ele conseguia, né, sentar ali, se posicionar e escrever. E aí imagina, né, uma casa de judeus, de inúmeros parentes ali, as irmãs dele, o pai dele, que era um negociante, passando ali a todo momento, falando alto, e ele ali escrevendo, né? Muita gente não conseguiria, muita gente adiaria. Não, outro dia, quando eu tiver mais calmo, eu vou escrever. Kafka não, foi lá e escreveu. Né?
Eu jamais gostaria de escrever numa situação assim. Mas para ver que a gente não pode dar desculpas, a gente tem que sentar e escrever. O Haruki Murakami, no início da sua carreira, antes da fama, ele tinha um bar de jazz, né? E ele fechava esse bar e ele escrevia ali das 3 da manhã até 4, 5 da manhã ali no bar mesmo, né? No ambiente de trabalho. Então, você já se imaginou escrevendo no seu ambiente de trabalho? O Murakami fazia isso. Então, isso pode dar uma impressão assim de que qualquer lugar vale para você escrever. Mas na verdade, ter um lugar de trabalho assim definido ajuda bastante a escrever pelo simples fato que colabora na formação da nossa noção de hábito. Então assim, ó, o que é essa noção de hábito? O nosso cérebro, ele precisa reconhecer algumas coisas para ele ativar determinados processos. Então, ele sabe que quando você se senta em um determinado... Vou dar um exemplo bem básico aqui, tá? Toda vez que eu me sento para ler um livro na minha cama, normalmente eu fico com sono. Por quê? Porque o meu cérebro já reconhece que a cama é o lugar, né, que durante quase 30 anos aí da minha vida eu me deito para dormir. Então ele já ativa um processo já de iniciar um ciclo de sono. Então eu tenho que evitar ler na cama, porque eu sei que isso me dá sono. Agora, se você tem um cantinho especial para você escrever, se você tem essa possibilidade, faça isso. Porque seu cérebro também já vai começar a se acostumar, depois, óbvio, né, não vai ser no primeiro dia, vai ser depois de 1 mês, 2 meses, que aquele é o seu lugar especial de sentar e escrever. Né? Eu já tive alunos que, por exemplo, eles tinham um notebook velho lá, que não funcionava mais nada, só o processador de texto. E aí ele tinha aquele processador, aquele notebook para escrever, porque era uma forma dele, né? Era uma forma dele, naquele local, com aquele aparelho, o cérebro reconhecer que era o local dele escrever. Então isso vai ajudar bastante. Parece algo simples, mas vai ajudar bastante, né? Então você pode ter os seus rituais, né? Ah, eu gosto de escrever com música. Eu gosto de escrever com música clássica ou com, sei lá, rock progressivo. Não sei, ou com eletrônico. Então vou sempre colocar a música, sentar naquele local e começar a escrever. Não sei se vai sair, mas eu vou escrever. Quinta e última dúvida. O que fazer quando falta inspiração, né? O que fazer quando faltar aquela inspiração? Primeiro vamos olhar o que as pessoas entendem por inspiração. Existe no imaginário, assim, e muito em decorrência do romantismo ainda, né? De que para o escritor, o verdadeiro escritor, né, que as pessoas escrevem com E maiúsculo, assim, escritor, ele está lá em sua torre, né, em meio a um lugar caótico e exótico, né? Caótico porque tem que ser aquela coisa toda bagunçada, ligada aos criativos, né? E exótico porque o escritor tem que ser meio estranho, sei lá, com o cabelo meio arrepiado, uma coisa meio esquisita, na verdade, né? Não é nem exótico, né? As pessoas têm essa visão, assim, né? De que precisa ser assim. E aí, quando ele tá lá naquela sua torre, assim, quase um cientista maluco, no meio daquela bagunça, então desce um raio, né? Que alguns chamam de musa. Uma coisa, assim, quase meio mediúnica, assim. Parece que baixa um negócio, assim. E aí o escritor vai lá e escreve. E, né, inspiradaço, assim. E tudo sai perfeito. Esse é o imaginário das pessoas. Mas, como já disse o Stephen King, tá? Ele tem essa frase: amadores se sentam e esperam pela inspiração. O resto de nós apenas se levanta e vai trabalhar. Então, se você se baseia nesse imaginário que eu falei primeiro, você às vezes vai sentar e vai ficar lá esperando, porque não vai acontecer. E o resto, os outros escritores que concluem as suas obras, que escrevem vários livros, eles simplesmente sentam e escrevem. Então vai ter dias que sim, sua escrita vai fluir, você vai escrever, sei lá, 500, 1000 ou até mais palavras. Mas vai ter dias que você vai sentar e para escrever 100 palavras vai ser assim quase como tirar água de uma pedra, assim, quase impossível, sabe? Você vai suar, você vai ficar lá escrevendo e não vai para frente. Então isso faz parte, isso é coisa de quem escreve, tá? Isso faz parte do meio, ossos do ofício, como diriam, né?
E o que você precisa fazer é se acostumar com isso. Aceitar que nem sempre vai ser possível escrever muito. Mas é importante, isso é fundamental. É importante que você compareça com frequência no seu arquivo de escrita, ou no seu caderno de escrita, ou no seu lugar de escrita e tente escrever. Porque quanto mais você visita a sua escrita, mais a musa te visita. Né? E a musa aqui que eu estou falando é só uma metáfora, tá, gente? Eu não acredito numa coisa externa que vem. A gente recebe estímulos e reage a esses estímulos. Mas não é uma coisa assim mística. Eu, particularmente, não acredito nisso. Você pode acreditar no que você quiser. Eu acho importante que o escritor se veja como um artesão do texto, tá? Porque o imaginário que a gente tem do artista é muito esse, assim, né? Do raio de inspiração. Mas o artesão não. O artesão, sei lá, que faz vasos. Ele vai lá todos os dias, pega o seu monte ali de argila e fica ali moldando e faz o vaso, termina, começa outro. E assim vai. E é importante a gente talvez desenvolver mais essa mentalidade do escritor como artesão do texto. O artesão, ele comparece todos os dias e faz o que tem que fazer. Por isso, né, para você escrever e publicar livros, é melhor que você pense como um artesão e você seja uma pessoa que vai lá e faz. Porque nós, escritores, nós somos trabalhadores do texto, artesões do texto. E com essa mentalidade, você vai, com certeza, depender menos da inspiração e vai escrever mais. Por isso que é importante você saber disso antes de você começar a escrever um livro. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, ative as notificações e deixe seu like aqui embaixo nesse vídeo. Caso conheça alguém que possa se interessar por esse tema, participe de um grupo de escritores, envie o link desse vídeo. Vai me ajudar bastante. E se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue com esse trabalho, acesse catarse.me/escrita criativa, ou o primeiro link aqui logo abaixo do vídeo, e faça a sua contribuição. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo.